Bom dia, tudo certinho aí com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 18 de setembro, tá? Sexta-feira, final de semana chegando, vamos descansar, não é? Maravilha! Então vamos começar hoje com a nossa aula de redação, tá? Livro de redação. Nós vamos abrir o nosso livro de redação lá atrás, tá? Lembrando aquelas folhinhas que nós vamos fazendo de acordo com a gente vai fazendo lá na frente, a tia volta aqui atrás para a gente poder ir fazendo também. Hoje nós vamos abrir na página 156. Então nós vamos fazer hoje a página 156 e 157. São essas duas folhinhas hoje, tá certo? A tia vai ler com vocês para vocês entenderem o que é para fazer e vocês vão fazer a página 157, depois vão postar no mural para a tia Cláudia fazer a correção, tá certo? Então todos já estão com o livro aberto. Tá escrito lá na página 156, título 4, que é a parte 4 daqui de trás, tá bom? Então vamos lá, vou começar a leitura, vocês vão acompanhar junto comigo, tá? Leia os textos seguintes. Texto 1, que é o amarelinho. 4 alunas de escolas municipais de Japeri foram destaque na Copa Disney, um torneio de futebol infantil que reúne meninos e meninas de 10 a 12 anos de diferentes partes do mundo, tá? Então aqui eu tenho um texto. Esse texto fala de uma escola, fala de algumas meninas, de um torneio, de uma Copa Disney, né? Em que essas meninas, elas se destacaram, quer dizer, elas foram boas nesse torneio, né? Diz aonde é a escola e diz a idade dessas crianças. E lá embaixo está dizendo onde foi que o livro pegou esse texto. Texto 2, que é o roxinho. Uma flor no vaso olha o dia inteiro da sua janela para o canteiro. Todas as amigas vivem no jardim, só ela no vaso, solitária assim. Esse também é um texto, né? Só que ele é em forma de poesia, é um poema, tá? E aí eu tenho o texto 3. No texto 3, que é o verdinho, 3 gatos estavam brincando no pátio. Um era o gato amarelo, o outro o gato preto e o menor de todos era o gato cinzento. Havia uma grande poça d'água no pátio. O gatinho cinzento correu para lá e olhou para dentro da poça. Na água, ele viu um gato olhando para ele. O gatinho cinzento fez uma careta. O gato da poça d'água fez uma careta também. O gatinho cinzento saiu correndo. Corram, corram! Gritou para os outros gatos. Um gatão cinzento vem atrás de nós. Então, o que aconteceu com esse gatinho aí? Tem uma poça d'água. Vocês já tentaram olhar para uma poça d'água? Ou quando vocês olham no reflexo, aparece o quê? O nosso reflexo, né? Quando a gente olha assim, é o nosso reflexo, é a gente mesmo que nós estamos vendo. Mas o gatinho saiu assustado, achando que tinha um outro gato correndo atrás dele. Então, nós temos 3 textos, cada um diferente do outro. Aí, na página 157, está dizendo assim: ao ler esses textos, você deve ter percebido que falta neles uma parte muito importante. O que a tia fala sempre para vocês quando vocês vão escrever uma historinha? Tem que ter o quê? O título. O título é importante, porque quando uma pessoa começa a ler, ela já vai saber do que pelo menos, mais ou menos, se trata o texto. Por quê? Porque você colocou o título. Bom, número 1. Para que serve o título num texto? Para que serve um título no texto?
Hein? Para você entender mais ou menos, né, o assunto que o texto está querendo dizer. Então, para que serve o título num texto? O que é? Para informar o assunto. Então, nós vamos escrever aí no número 1. Número 1. Para informar o assunto. Ponto final. Escrevam aí. Para informar o assunto. Certo? Muito bem. Número 2. Não são apenas os textos escritos, como esses aqui, que têm título. Livros, filmes, DVDs, telenovelas, as novelas, programas de TV, CDs, peças de teatro, também tem título. Então, na verdade, tudo tem um título para você saber o que você está vendo ou o que vai acontecer. Ou o que vai falar nesse texto, ou nessa novela, ou nessa peça, né? Bom, escreva alguns títulos de que você se lembra. Então, agora, a partir, na verdade, o número 2 e o número 3 são respostas pessoais. Por exemplo, o que ele está querendo dizer aí? Vocês já foram a cinema, vocês já foram a teatro, vocês veem desenhos na televisão, vocês já leram alguns livros, não é? Então, o que o livro está pedindo aí? Vocês vão lembrar de filmes que vocês viram, de desenhos, de livros que leram, de peças teatrais que vocês já foram ver, um filme no cinema, vocês vão lembrar desses títulos e vão escrever alguns aí, tá? É exatamente isso. É o que vocês já assistiram. E tudo tem título, então vai lembrar dos títulos e vão escrever. Número 3. Um bom título deve ter 3 características. Então vamos lá. Resumir o texto, né? Um título, A Formiguinha, vocês já sabem. E esse desenho, ou esse livro, ou esse texto vai falar sobre uma formiguinha. Antecipar para o leitor o que ele vai ler. Você já sabe que você vai ler aquilo ali, vai falar coisas sobre uma formiga. Atrair o leitor para a leitura do texto. Você coloca o título, você já aguça, você já desperta a curiosidade da criança. E o que será que esse texto vai falar sobre a formiga? O que será que ela come? Como ela pega os seus alimentos? Como ela faz o seu buraquinho lá para ter o seu lugar de aconchego, não é? Você já fica imaginando. Teve um filme que os meus filhos viam muito quando eles eram pequenos, que era As Formiguinhas. Era um DVD, eles adoravam esse filme. E aí contava a história da formiguinha, né? Parecia que era tudo num tamanho normal, mas aí depois apareciam as pessoas maiores, o circo, aí você conseguia ver a diferença de tamanho, como eles viviam. Uma gotinha de chuva era uma avalanche de água, né? Então, aguçava a curiosidade. Então, o título ele tem que ter isso, certo? E aí, com base nessas características, nessas 3 características que a tia leu para vocês, invente um título para cada um dos textos da página anterior. Então, olha só. Página anterior, primeiro texto, falando sobre as meninas que se destacaram no campeonato. Segundo texto, um poema falando sobre uma rosa. Terceiro texto, a história dos gatinhos e do gatinho cinzento que se assustou com ele mesmo no reflexo da água, tá? Se precisar, leia de novo, tá? E aí vocês vão criar, vocês vão inventar um título para o texto 1, um título para o texto 2
e um título para o texto 3. Logo a seguir tem: ao escrever um texto, não se esqueça de dar um título adequado para ele. Você pode começar o texto pelo título, ou escrever primeiro o texto e depois criar o título. O importante é que seu texto sempre tenha um título, tá bom? Então, ó, vai pegar o marca-texto e vai passar, ó, isso aqui é importante, tá bom? Vai passar em tudo isso que a tia leu aqui, ó, para vocês não esquecerem mais que em todo o texto que vocês fizerem tem que ter um título. Passem o marca-texto em tudo isso aqui, tá certo? E a atividade para vocês, número 2 e número 3. Vocês vão fazer o número 2 e o número 3 e vão postar no mural para a tia Cláudia poder corrigir e ver a criatividade de vocês, né? Qual o título que vocês deram para esses textos aqui que estão sem os títulos? Eu quero ver, tá certo? Então, essa é a atividade de hoje de redação. Façam aí, bem caprichado, pense bastante, leia novamente para dar um título bem legal para os textos e depois coloca lá no mural para a tia Cláudia, tá certo? Daqui a pouco eu volto. Nossa próxima aula é de matemática, então já separa o livro de matemática, que quando eu voltar, nós vamos utilizar o livrinho. Ok? Beijo!